que mantém, né, aquela onda que o presidente Lula vinha surfando desde o mês de setembro. Houve, claro, um aumento, sim, mas não foi um aumento assim tão expressivo, mas continuamos vendo o presidente Lula sendo bem aceito, reprovação e aprovação ali em níveis parecidos. E o que a gente pode esperar a partir de agora com essa pesquisa? Neila, a gente tem que observar o seguinte: o Lula e o governo Lula têm conseguido uma dominância narrativa já por longo tempo, né? Ele começa a ter uma reversão quando ele apresenta aqueles vídeos de IA que mostram os ricos contra pobres. Aquele evento foi um evento importante para unificar a esquerda. Depois vieram as taxações do Trump, que deram ao Lula a questão do patriotismo, etc., e estimularam ainda mais essa união. Depois veio a PEC da blindagem, que o país se unificou, esquerda, direita, centro, contra a PEC da blindagem. Depois veio a aprovação do imposto de renda, né, isenção do imposto de renda. Então o governo vem surfando nesses temas de uma forma muito ampla. E aí vem dominando a narrativa. Isso também ajudou, essa dominância narrativa ajudou a reunir a esquerda nas ruas novamente, né, de sexta a domingo, ou seja, em 2 dias eles conseguiram organizar um evento muito grande, que levou muitas pessoas, né, puxaram também por artistas. Então eles vêm surfando numa fase positiva, enquanto a direita ainda está desestruturada, brigando, né? A gente vê a discussão do Caiado com Ciro Nogueira, agora essa questão do União Brasil, enfim, há questões importantes que estão sendo colocadas aí e que são obstáculos, né, à direita, a questão do Tarcísio, se vai ser, se não vai ser, briga do Tarcísio com o Eduardo Bolsonaro, mas a gente tem que pensar sempre o que vai acontecer daqui para frente. A direita, apesar de fragmentada, é importante a gente ressaltar isso, ela não é autofágica. Ela discute, mas, por exemplo, se nós pegarmos o Tarcísio, não há ali nenhum tipo de crítica que seja realmente uma crítica forte do tipo, incompetente, é corrupto, não chegaram a esse ponto, pelo menos até agora não chegaram. Isso faz com que se preserve alguns nomes, né, que sejam preservados e que no momento em que a direita resolva fazer ali o seu dever de casa e consiga remar na mesma direção, muito provavelmente esse candidato tem uma tendência a crescer e rivalizar com Lula. A questão existe um ponto de não retorno, né? Eu tenho brincado falando que o Lula está ficando bonito, né? Então as pessoas começam a olhar para o governo do PT de uma forma que não estava olhando antes, tanto que a Quest mostra essa aprovação. Nós temos trazido dados aqui também que mostram essa tendência de crescimento que vem justamente desde o momento em que o governo faz aqueles vídeos de inteligência artificial, acelerado então pela taxação. Esse crescimento tem acontecido. O Lula começa a agregar apoios, é um momento importante de articulação política, né? É um momento que as pessoas estão se organizando para as eleições, e um governo que vai melhorando a aprovação acaba ficando mais atraente. E neste momento, se a direita segue nesse conflito, obviamente vai ajudar as articulações do Lula, e se chegar a um ponto de não retorno, realmente ele vai chegar bastante forte, né? O Lula ainda tem uma rejeição alta, apesar de estar reduzindo, está alta ainda. Eu costumo dizer também que, já falei aqui várias vezes, o centro hoje, a força dos moderados é muito relevante, e esses moderados ainda não se decidiram muito bem para que lado vão. Dependendo do candidato de direita, que for mais para centro-direita, ele realmente vai agregar esses votos, então está tudo muito em aberto ainda. Uma coisa que a gente pode dizer que realmente mudou, a gente vai analisando os padrões, né? E o que alterou o padrão? O que alterou o padrão recentemente foi uma queda muito grande do bolsonarismo. Isso a gente observa muito claramente quando a gente vai analisar, por exemplo, os sentimentos de confiança, né, que estão nas publicações sobre os presidenciáveis, ou as pessoas que aparecem nas pesquisas, né, para presidente. A gente observa uma queda muito acentuada do Bolsonaro. O Tarcísio mais resiliente, ou seja, a confiança um pouco mais alta, apesar de quedas, né, quando faz declarações como a que fez sobre a Coca-Cola, e cai, mas ele tem uma resiliência e volta. Depois o Lula, que vem mantendo uma estabilidade de confiança, e o Bolsonaro caindo. Me parece realmente que é uma questão que a população começa a querer ultrapassar, né, a fase do bolsonarismo, tanto que as manifestações do dia 7, né, de ontem, foram muito fracas, né, em Brasília, apesar da convocação massiva, né, de figuras importantes desse ambiente político, Michele, Malafaia, Nicolas, e mesmo assim não se envolveram, não conseguiram envolver tantos eleitores assim, e até porque a questão da anistia já é um tema que começa a ficar pesado, né? Tanto que a Andresa estava falando agora há pouco, né, é um tema que havia uma pressão muito forte para que fosse colocado em pauta, já essa pressão desapareceu, ninguém parece que quer o Bolsonaro novamente no jogo, né?
e vida que segue. Isso está muito claro, realmente, que o Brasil ultrapassou essa fase e está buscando novas lideranças, né, pelo menos nesse lado da direita. Da esquerda, me parece que o Lula vai se consolidando. Quem não